Olá, hoje nós vamos falar sobre pensamentos e doenças. Bom, pensamentos e doenças estão numa faixa bem interessante de reflexões. Falo de reflexões mais profundas, porque tudo gira em torno de energias. Nós sabemos que os pensamentos são energias, né? E são matéria também. Como é que funciona um pensamento? Qual é o caminho que nos conduz a emitirmos um pensamento? Vamos tentar entender assim. Por exemplo, eu tenho um estímulo interno ou externo. Eu encontro uma pessoa, é um estímulo externo, ou eu lembro de alguma coisa, de uma música, de um momento, é um estímulo interno. Esse estímulo, seja qual for, ele vai gerar uma emoção, que é um circuito nervoso. Essa emoção, ela vai direto no sentimento. O sentimento está no coração. E o sentimento, então, não sabe o que é aquilo, ele trabalha com positivo e negativo, ele não sabe o que ele vai emitir. Qual o sentimento, que será positivo ou se será o sentimento negativo. O que ele faz então? Ele consulta a memória. O que é isso? Não estou lembrando disso. E aí a memória busca nos afetos. Ela joga para o afeto o que é, e o afeto diz assim, é comigo. Então eu penso positivamente. Há um encontro, há um momento bonito, porque o afeto me retornou para o sentimento, que é algo muito interessante. Então, o pensamento é positivo, é agradável, ele está contido dentro de um projeto, de um processo, de uma feitura boa, né, que vão gerar frutos bons. Mas vamos imaginar que a memória manda dizer que é desafeto. Por exemplo, eu encontro com uma pessoa que eu não gosto, ou então uma situação que não me interessa, e o desafeto, então, é disparado e manda para o sentimento. O sentimento diz assim, nossa, isso é desafeto. Então, emite um sentimento negativo. Eu não gosto disso, eu odeio isso, eu tenho rancor disso, e o pensamento será negativo. Ou seja, nós vivemos nesse mecanismo o tempo todo. Segundo um estudo, existem cerca de 95 mil pensamentos por dia que as pessoas emitem. Então, desses 95 mil pensamentos, você põe 90%, são pensamentos que não vão construir quase nada. Porque são pensamentos vagos, fugidios, neutros, porque também você tem, entre o afeto e o desafeto, você tem o ponto neutro. Então, enfim, tem essa situação do pensamento. Então, todo pensamento deve ser analisado pela razão. Então, eu recebo uma informação que vem do meu sentimento. O que eu faço? Antes de eu emitir o pensamento, o que eu devo fazer? Eu devo racionalizar aquilo. Então, digamos, eu encontro uma pessoa ou uma situação que eu não gosto, que é negativo. O que eu faço? Eu racionalizo aquilo e coloco a minha informação espírita, a minha informação do Evangelho para funcionar. Olha, se é negativo, eu posso transformar em positivo. Então, antes de emitir o pensamento, eu modifico a frequência desse pensamento. O mecanismo é mais ou menos esse, pode se falar muito sobre ele, né, em outras oportunidades. Mas vamos lá. Uma vez emitido o pensamento, eu emito uma frequência. Sai de mim uma frequência. Essa frequência, ela vai buscar compensação vibratória. Então, digamos que eu emito um pensamento de pensar em harmonia, por exemplo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou entrar na frequência das coisas que falam ou que realizam harmonias. Mas se o meu pensamento for desarmônico, eu vou buscar frequências desarmônicas. Existem, em torno de nós, campos frequenciais, que nós estudamos isso hoje na ciência, já é bem colocado, né, na ciência, e nós temos o Sheldrake,
que é um cientista que estuda essas coisas, ele é um cientista britânico, e ele estuda sobre frequências, sobre campos frequenciais. Então, ou seja, todo pensamento que eu emito, ele busca um campo frequencial, correlato com o seu teor energético. Pensamento positivo, pensamento negativo, pensamento de construção, de desconstrução, pensamento para harmonizar, desarmonizar, enfim, o que eu pensar, eu vou encontrar um campo que vai somar, né, com ele, dando uma força maior para o campo. Enquanto eu faço isso, o que acontece? Eu estou me envolvendo cada vez mais com aquele campo. Então vamos imaginar que eu sou uma pessoa muito negativa, que eu só penso coisas negativas. Então eu vou entrar no campo negativo. Quando eu entro no campo negativo, esse campo interage comigo. Porque na frequência funciona assim: eu emito uma frequência e ela volta para mim da mesma intensidade. Terceira lei de Newton, vocês lembram? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então eu tenho a ação do pensamento. Quando eu emito o pensamento, ele retorna para mim na mesma intensidade e sentido contrário. Então vejam que vocês são interessantes. Se eu emito um pensamento de ódio, por exemplo, de rancor, volta para mim ódio e rancor, que vão fortalecer o quê? O sentimento negativo. O sentimento negativo, ele tem uma interação, tanto positivo quanto negativo, tem uma interação no coração. Não vou dizer esse coração músculo, mas no coração holístico que todos temos. E aí ele vai aumentar o teor do coração naqueles quesitos. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, eu aumento o meu teor de rancor. Se eu sou uma pessoa amável, dócil, então eu aumento esse teor. Ou seja, eu trago para mim aquilo que eu quiser trazer de volta. O filósofo Greg Hegel, ele é da passagem do século XVIII para o século XIX. Em 1806, ele lançou um livro chamado Fenomenologia do Espírito. Ele é um filósofo alemão. Então ele diz o seguinte, ele faz uma proposta muito interessante. Ele fala o em si, o fora de si e o retorno a si. O que ele fala com isso? Que nós temos os nossos conteúdos. Esses conteúdos soltam-se de nós. E eles vão interagir com outros conteúdos semelhantes. E voltam para nós, já fortalecido. Então, nas nossas interações, nós estamos nos fortalecendo daquilo que nós somos. A não ser que, quando eu solto o que eu sou, eu vejo lá fora alguma coisa diferente que me ajuda, aí eu retorno trazendo alguma coisa melhor. Vamos dar o exemplo, a reunião pública no Centro Espírita, reuniões de estudos, reuniões mediúnicas. Eu saio de mim, vou ver uma coisa diferente e trago para mim o diferente. Então eu me arrumo, eu me construo dentro desse processo. Agora, se eu não tenho esse cuidado e os meus pensamentos são todos ligados a desafetos, a inferioridades, a interesses mesquinhos, a essa questão de estar sempre querendo ganhar, querendo levar vantagem, os meus partidos, seja ele qual for, né, político, de clube, de religião, de filosofia, eles são todos impensados por mim, se aquilo realmente é bom, se não é, eu só aceito e vou transmitindo, então eu vou criando em mim círculos, né, ou complexos difíceis e criando uma aura mental muito perigosa. Muito bem. O que eu tenho que fazer então? Modificar o pensamento. Porque esse retorno negativo do meu pensamento negativo, ele vai gerar enfermidade. Então vamos imaginar que eu estou muito ligado a detestar determinada pessoa. Toda vez que eu olho para aquela pessoa, eu penso negativamente. Eu quero que aquela pessoa aconteça alguma coisa com ela. Quebra a perna, por exemplo. Isso é muito comum, né? Que fulano quebra a perna. Ok. Eu vou trazendo aquilo para dentro de mim. Então, essas frequências que eu trago para dentro de mim, elas podem perturbar o circuito energético que temos todos nós.
Então vamos imaginar, nós temos, né, o perispírito e o corpo físico. Entre eles nós temos um corpo chamado duplo etérico. No duplo etérico estão todos os circuitos por onde circulam as energias, que elas chegam pelo cosmos, pelo centro da Terra, pela natureza e pelas pessoas, pelo Sol. Então elas entram pelos chakras e começam a circular dentro de mim e fortalecendo e vitalizando o corpo físico. Agora, se eu coloco obstáculos nessas energias, eu posso criar enfermidades. Por exemplo, eu começo a trabalhar muito rancor por alguém, pensamentos de destruir alguma coisa, pensamentos negativos. Geralmente eles estão acompanhados de interesse pessoal, não analisado, né? não cristianizado. É aquele interesse mesmo, né? Por interesse da sobrevivência, de ser melhor e tudo, aí eu posso criar enfermidades. O Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai dizer das bem-aventurados os aflitos, né, que serão consolados, que está em Mateus 5, no Sermão do Monte. Então o que ocorre? Allan Kardec diz que a maioria das nossas enfermidades, elas são causadas nessa própria encarnação. Nós trazemos muitas coisas assim do passado para serem arrumados, mas nessa encarnação nós criamos muitas enfermidades. Exatamente aí. Porque nós entramos nesse cômputo de pensamentos volumosos e sem uma reflexão sobre ele. Então eu vou emitindo os pensamentos vão buscando os campos correlatos, devolvem para mim mais fortalecidos e eu me machuco mais ainda. Porque eu perturbo a circulação da energia. Quer um exemplo? Na nossa atualidade, nós temos muitos problemas de doenças de coluna. Né? Muita gente reclama que a minha coluna, ou então nas articulações, a minha perna, meu joelho. Olha, eu vou dizer para vocês que uma grande parte aí, uns 80% a 90% é de energia que não estão circulando, porque houve um estanque nessa energia por uma ação negativa minha. Nós hoje temos a medicina, que é extraordinária, mas nós temos também a medicina holística, que ela trabalha esse desentupimento, né, desses vasos por onde transitam as energias para a energia da circulação. Por exemplo, a acupuntura, né? E no nosso centro espírita nós temos o passe, que é um grande desentupidor, né, de veios de energias, e aí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos ficando sempre doentes. Eu vou lá no centro, tomo um passe e melhoro. Aí eu chego aqui fora do centro, faço o mesmo erro, entupo de novo os canais, começa a doer tudo de novo, lá vai eu para o centro outra vez. André Luiz, divino André Luiz, nos dá um exemplo interessante sobre isso. Ele conta no livro Missionários da Luz que ele estava num centro espírita, numa reunião lá, e depois da reunião ele foi ter o passe, ele foi para o posto de passes. Quando ele chega no posto de passe, né, está o mentor lá do trabalho, enfim, distribuindo, aquela coisa que a gente conhece. E aí, quando o médium e o mentor do médium chegam para dar um passe numa senhora que estava aparentemente muito sofrida, o mentor do grupo fala assim: essa não, apenas dispersão e mais nada, não dê remédio nenhum. Bom, né, o mentor então, orientado pelo mentor do trabalho, não fez nada. Quando terminou, claro, o André Luiz escreveu, te pergunta, espera aí, a pessoa vem no centro espírita pedir ajuda, está passando mal, que ele viu lá o fígado dela todo misturado, né, com miasmas. Aí ele fala assim, pergunta para o Alexandre, mas como que é isso? O Alexandre fala assim, isso é um caso de 10ª vez. Essa mulher já veio aqui 9 vezes, foi amparada, protegida e retorna para casa e faz os mesmos erros e volta com os mesmos problemas. Então agora ela vai ficar um pouquinho com a dor para ela começar a meditar sobre isso. Então, minha gente, pensemos, analisemos como nós estamos na emissão dos nossos pensamentos, das nossas relações de afetos e desafetos. O que vale a pena em tudo isso? Pense nisso.